Olá, meus amigos, meu boa tarde. São 12 horas e 10 minutos. E hoje nós vamos agora estar mostrando aqui a existência de Deus através das Escrituras Sagradas. Através das Escrituras da Bíblia Sagrada, no livro de Gênesis, capítulo 18, verso 1. Você que tem dúvidas sobre a existência de Deus, agora é o momento de você acompanhar essa leitura da Palavra do Senhor, que vamos estar fazendo para você. Essa leitura está contando uma história bíblica antiga, em Gênesis capítulo 18, antes do nascimento de Jesus. No Velho Testamento, no livro de Gênesis, capítulo 18, verso 1. Se possível, vamos ler até capítulo 19. E também vamos ler o capítulo 19. Provando a existência de Deus, através das Escrituras. Leiamos então a palavra do Senhor, que diz: O Senhor e dois anjos aparecem a Abraão. Gênesis capítulo 18, verso 1. Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava assentado à entrada da tenda no maior calor do dia. Levantou ele os olhos, olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostou-se em terra e disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo dessa árvore. Trarei um bocado de pão, refazei-os as vossas forças, visto que chegaste até vosso servo. Depois seguirei avante. Responderam: faze como disserte. Apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara e lhe disse: amassa depressa 3 medidas de flor de farinhas e faz pão assado ao borralho. Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou um novilho tenro e bom, e deu ao seu criado, que se apressou em prepará-lo. Tomou também coalhada e leite, e o novilho que mandara preparar, e pôs tudo diante deles. E permaneceu de pé junto a eles, debaixo da árvore.
E eles comeram. Então lhe perguntaram: Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu: Está aí na tenda. E disse um deles: Certamente voltarei daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara estava escutando à porta da tenda atrás dele. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: Pois de velha e velho também o meu Senhor terei ainda prazer. E disse o Senhor a Abraão: Por que se riu Sara, dizendo: Será verdade que darei ainda à luz sendo velha? Acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. Então Sara, receosa, o negou, dizendo: Não me ri. Ele, porém, disse: Não é assim. É certo que riste. Deus anuncia a destruição de Sodoma e Gomorra. Tendo se levantado dali, aqueles homens olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar. Disse o Senhor: Ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Disse mais o Senhor:
Com efeito e clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado o seu pecado e se tem agravado muito. Descerei e verei se, de fato, o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim. E se assim não é, sabê-lo-ei. Abraão intercede junto a Deus pelos homens. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém, Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. E aproximando-se a ele, disse: Destruirás o justo com o ímpio? Se houver, porventura, 50 justos na cidade, destruirás ainda assim, e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti o fazeres tal coisas, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti não fará justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: Se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. Disse mais Abraão: Eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Na hipótese de faltarem 5 para 50 justo, destruirás por isso toda a cidade? Ele respondeu: Não a destruirei se eu achar ali 45 justos. Disse-lhe ainda mais Abraão: E se porventura houver ali 40? Respondeu Deus: Não o farei por amor dos 40. Insistiu mais Abraão: Não se ire, Senhor, falarei ainda. Se houver porventura ali 30 justo, respondeu o Senhor: Não o farei se eu encontrar ali 30 justos. Continuou Abraão: Eis que me atrevi a falar ao Senhor,
Se porventura houver ali 20, respondeu o Senhor, não a destruirei por amor dos 20. Disse ainda Abraão, não se ire, Senhor, se lhe falo somente mais esta vez. Se porventura houver ali 10, respondeu o Senhor, não destruirei por amor dos 10. Tendo cessado de falar Abraão, retirou-se o Senhor, e Abraão voltou para o seu lugar. Ló recebe em sua casa os 2 anjos. Gênesis capítulo 19, nós já terminamos o capítulo 18, você agora já pode conferir quando os 3 homens aparecem a Abraão, e um desses homens era Deus e 2 anjos. E aí nós lemos até o capítulo 19, você viu a promessa de Abraão e por que Abraão insistiu muito para que o Senhor não destruísse Sodoma. Você viu como foi essa história. Até os anjos se apartar de Abraão. E Abraão continuou com Deus insistindo para que eles não destruíssem Sodoma se encontrasse ali 10 justos. Ele começou ali se encontrasse 50 justos, mas ele não encontrou 50 justos. Ele disse que se encontrasse 45 ele não destruiria. E assim foi sucessivamente todas as outras perguntas de Abraão. Se encontrasse 30, se encontrasse 20, se encontrasse 10. Deus não destruiria se encontrasse 10 justos. E aí, Abraão tendo cessado de falar, retirou-se o Senhor Deus, e Abraão voltou para o seu lugar, para a sua tenda. Então vamos ler agora, quando os anjos do Senhor, 2 anjos, chegaram a Sodoma. Ló recebe em casa os 2 anjos. Ao anoitecer, vieram os 2 anjos a Sodoma. Gênesis capítulo 19, verso 1. A cuja entrada estava Ló assentado. Este, quando os viu, levantou-se e, indo ao seu encontro, prostrou-se o rosto em terra e disse: Eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo. Pernoitai nela e lavai os pés. Levanta-vos-ei de madrugada e seguirei o vosso caminho. Responderam eles: Não, passaremos a noite na praça.
insistiu-lhes muito, e foram e entraram em casa dele. Deu-lhe um banquete, fez assar uns pães asmos, e eles comeram. Mas antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa. Os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados, e chamaram por Ló. E lhe disseram: onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Traze-os fora a nós, para que abusemos deles. Saiu-lhe então Ló, a porta fechou após si, e lhe disse: rogo-vos, meus irmãos, que não façais mal. Tenho 2 filhas virgens, eu vos trarei, tratai-os como vos parecer, porém nada façais a estes homens, porque se acham sobre a proteção do meu teto. Eles, porém, disseram: retira-te daí. E acrescentaram: só ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo? A ti, pois, faremos pior do que a eles. E arremessaram-se contra o homem, contra Ló, e se chegaram para arrombar a porta. Porém, os homens, estendendo a mão, fizeram entrar Ló e fecharam a porta, e feriram de cegueira aos que estavam fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram à procura da porta. Então disseram os homens a Ló: tens aqui alguém mais dos teus genros e teus filhos e tuas filhas? Todos quantos tens na cidade, faze-os sair deste lugar, pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou a seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas, e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com eles, brincava com eles. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher, tuas 2 filhas, que aqui se encontram, para que não pereça no castigo da cidade. Como, porém, se demorasse, pegaram-no os homens pela mão, a ele, a sua mulher e suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Havendo-os levado fora, disse um deles: livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina. Foge para o monte, para que não pereça. Respondeu-lhes Ló: assim não, Senhor meu. Eis que eu tenho o teu servo achou mercê diante de ti.
e engrandeceste a tua misericórdia, que me mostrastes salvando-me a vida. Não posso escapar no monte, pois receio que o mal me apanhe e eu morra. Eis aí uma cidade perto para a qual eu posso fugir, e é pequena. Permite que eu fuja para lá. Porventura, não é pequena, e nela viverá a minha alma. Disse-lhe: quanto a isso, estou de acordo para não subverter a cidade de que acabas de falar. Apressa-te e refugia-te nela, pois nada posso fazer enquanto não tiveres chegado lá. Por isso se chamou Zoar, o nome da cidade. A destruição de Sodoma e Gomorra. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades e toda a campina e todos os moradores da cidade e os que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. E tendo-se levantado Abraão de madrugada, foi para o lugar onde estivera na presença do Senhor, e olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina, e viu que da terra subia fumaça como a fumarada de uma fornalha. Ao tempo que destruía a cidade, da
campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou a Ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades em que Ló habitava. Agora vamos ler o versículo 30 do capítulo 19. A origem dos Moabitas e dos Amonitas. A origem dos Moabitas e dos Amonitas, verso 30. Capítulo 19, verso 30. Subiu Ló de Zoar e habitou no monte, ele e suas duas filhas, porque receavam permanecer em Zoar. E habitou numa caverna, e com ele as duas filhas. Então a primogênita disse à mais moça: nosso pai está velho, e ainda não há homem na terra que venha unir-se conosco, segundo o costume de toda a terra. Vem, façamos beber-lhe vinho. E deitemo-nos com ele, e conservaremos a descendência de nosso pai. Naquela noite, pois, desceram a beber vinho, e se deitou-se com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou-se, nem quando se levantou-se. No dia seguinte, disse a primogênita, a mais nova: deita-te, ontem à noite deitei ontem à noite com meu pai. Demos-lhe a beber vinho. Também essa noite entra e deita-te com ele, para que preservemos a descendência de nosso pai. De novo, pois, deram aquela noite a beber vinho a seu pai. E entrando a mais nova, e deitou-se com ele, sendo que ele não notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. E assim as duas filhas de Ló conceberam do próprio pai. A primogênita deu à luz a um filho, e lhe chamou-se Moabe, é o pai dos Moabitas, até ao dia de hoje. A mais nova também deu à luz a um filho, e lhe chamou Ben-Ami. Ben-Ami é o pai dos filhos de Amon, até o dia de hoje. Então, o capítulo 20, voltando para a história de Abraão, voltando para as promessas de Deus a Abraão. Você viu aí como é a origem dos Moabitas e dos Amonitas. Foi a descendência salva pelas duas filhas da sua descendência, deitando-se com o próprio pai, uma história muito difícil. Para nós hoje isso é uma história terrível, mas naquela época não era tão criminosa esse tipo de ação, nem perante Deus. Deus o permitiu para que elas salvassem a descendência de seu pai. Voltamos para a história e a promessa que Deus fez a Abraão. Capítulo 20. Abraão e Sara peregrinaram em Gerar. Capítulo 20, verso 1. Partindo Abraão dali para a terra do Neguebe, habitou entre Cádiz e Sur,
e morou em Gerar. Disse Abraão de Sara, sua mulher: ela é minha irmã. Assim, pois, Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e lhe disse: vais ser punido de morte por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Ora, Abimeleque ainda não havia possuído, pois isso disse o Senhor: matarás até uma nação inocente. Não foi ele mesmo que Não foi ele mesmo que me disse: é minha irmã? E ela também me disse: ele é meu irmão. Com sinceridade de coração. E na minha inocência foi que eu fiz isso. Respondeu-lhe Deus em sonho: bem sei que é com sinceridade de coração fizeste isso. Daí o ter impedido eu de pecares contra mim e não te permiti que a tocasse. Agora, pois, restitui a mulher a seu marido, pois ele é profeta, intercederá por ti, e viverás-se. Porém, não lhe restituíres, sabe que certamente morrerás, tu e tudo que é teu. Levantou-se Abimeleque de madrugada e chamou todos os seus servos e lhe contou todas essas coisas. E os homens ficaram muito atemorizados. Então chamou Abimeleque a Abraão e lhe disse: que é isso que fizeste? Então que pequei eu contra ti, para que trazeres tamanho pecado sobre mim e sobre meu reino? Tu me fizeste que eu não se deve fazer, o que não se deve fazer. Disse mais Abimeleque a Abraão, que estava pensando para fazeres tal coisa. Respondeu Abraão: eu dizia comigo mesmo, certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por causa da minha mulher. Por outro lado, ela, de fato, é também minha irmã, filha de meu pai, e não de minha mãe, e veio a ser minha mulher. Quando Deus me fez andar errante da casa de meu pai, e eu disse a ela: este for, me farás em todo lugar em que entrarmos, dirás a meu respeito: ele é meu irmão. Então Abimeleque tomou ovelhas, bois e servos e servas e os deu a Abraão, e lhe restituiu a Sara, sua mulher. Devolveu a mulher de Abraão de volta, sem que tocasse, devido
os sonhos que Deus o revelou em sonho para Abimeleque. E disse Abimeleque: a minha terra está diante de ti, habita onde melhor te parecer. E a Sara disse: dei 1000 ciclos de prata a teu irmão. Será isto compensação por tudo quanto se deu contigo, e perante todos estás justificada. E orando Abraão, sarou Deus Abimeleque, sua mulher e sua serva, e de sorte que elas pudessem ter filhos, porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Capítulo 21, versos 1. Capítulo 21, verso 1. O nascimento de Isaque. Então Abraão agora está na terra de Abimeleque, e orou para que Deus tirasse a maldição de Abimeleque por causa de Sara, porque ele tinha mentido, mas Sara, dizendo que Sara era sua irmã. Não tinha mentido, mas era verdade. Sara era irmã de Abraão por parte de pai, mas na parte de mãe ela não era irmã de Abraão. Era irmã de Abraão por parte de pai. E ele fez um acordo com ela: em todo lugar que chegasse, ela dissesse para os homens da terra em que eles chegasse que era irmão dela. Então Abimeleque viu que era uma mulher muito bonita e formosa e pegou para ser sua mulher. Então Deus apareceu em sonho antes que ele tocasse em Sara, mulher de Abraão, que ele devolvesse a Sara, restituindo, perdoando o seu pecado e pagando, e dando terra, e dando ovelhas, bois e prata. Então, o nascimento de Isaque. Vamos continuar lendo e vamos encerrar apenas mais essa leitura. Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera. Nós vimos aqui no começo da história, onde Deus promete que Abraão e Sara terão os filhos depois de velho. E Sara até riu-se, né? Dizendo que isso não, duvidando que não aconteceria. Ela já é idosa e Abraão idoso. Mas aí aconteceu. Ela vai dar à luz a um filho. Visitou o Senhor a Sara como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho, a Abraão, na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs o nome de Isaque. Abraão circuncidou a seu filho Isaque, quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado.
Tinha Abraão 100 anos, quando lhe nasceram Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. E acrescentou: Quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho, pois na sua velhice lhe dei um filho. Até aqui para a nossa meditação, e eu espero que você tenha gostado dessa história bíblica, provando a existência de Deus e o cumprimento das promessas que Deus faz. E se você gostou desta leitura da Palavra de Deus, leitura contada os fatos reais das coisas que aconteceram, vemos que não aconteceram muitas histórias lindas, porque era história com Deus. A história com Deus, todas elas são lindas. Embora tenha tido uma história de Ló, apesar de que o final da história de Ló não foi tão boa, mas a história de Abraão foi maravilhosa. E mesmo assim, naquela época não era pecado. Não era pecado que as filhas ou os filhos preservassem o descendente de pai ou de mãe. Então nós vamos estar encerrando agora, e se você quiser ver a gente lendo mais uma outra história, ver a leitura de outras histórias bíblicas, você vai acessar o nosso Facebook e o nosso WhatsApp, pedindo leituras bíblicas com fundo musicais, e nós estaremos produzindo e postando no Facebook e no YouTube, para que você possa pesquisar. As pregações estarão escritas @joseevandro.com ou estarão escritas Palavras de Deus, Bíblia Sagrada. Então estarão escrito Palavra de Deus, as Escrituras. Tem várias maneiras de você pesquisar no YouTube, e você vai estar encontrando estas leituras bíblicas da Palavra de Deus. Oramos ao Senhor. Meu Deus e meu Pai, muito obrigado por essas leituras e essas histórias que foram contadas, lidas aqui. Em Teu nome eu te agradeço, em nome de Jesus, Teu Filho, porque já tem uma história linda como a de Jesus Cristo, que nasceu da Santa Virgem Maria e foi crucificado, e ao terceiro dia ressuscitou e apareceu aos seus discípulos e ordenou aos seus discípulos a que pregassem o Evangelho, e subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e é o que nós cremos e lemos na Tua Palavra. Em nome de Jesus eu te peço toda a bênção, que Tu, Senhor, abençoe todas as nações através de Abraão. Em nome de Jesus. Amém.